Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje vou conversar com vocês aqui um pouquinho a respeito de gerenciadores de conteúdo. Nas últimas aulas aí a gente penou pra caramba, né? Estudando PHP, aprendendo como fazer um framework próprio, um site, utilizando as funções, aprendendo como fazer a utilização nua e crua mesmo da linguagem PHP. Mas nem sempre isso é necessário. Nem sempre é necessário a gente criar o nosso próprio site, nem sempre é necessário a gente criar o nosso próprio sistema. Às vezes a solução que a gente tem dentro da nossa cabeça, alguém já implementou ela em algum momento. Então pode ser que seja a criação de um site, né, de um conteúdo, de um blog. Então, hoje na internet a gente tem várias opções de sistemas que são de código aberto, que são livres, em PHP ou em outras linguagens, né, que permitem a gente estar fazendo a modificação do código-fonte deles, ou que eles permitem serem extensíveis através de plugins, para que a gente possa estar adicionando funcionalidades a eles, né, e estar utilizando eles para poder estar atendendo ao nosso propósito. Então, no momento que a gente estiver fazendo análise do nosso sistema, é muito importante que a gente se atente a isso, que a gente verifique se realmente é importante que a gente desenvolva aquele sistema, né, o tempo que vai levar o desenvolvimento daquele sistema. Talvez a gente possa lançar uma versão preliminar do nosso site enquanto nós estamos desenvolvendo o sistema. Então a gente tem várias opções aí colocadas na mesa para a gente poder trabalhar. E uma delas é a gente já utilizar de cara aí esses gerenciadores de conteúdo. Então, gerenciadores de conteúdo, eles são sistemas básicos que atendem a uma determinada finalidade e que a gente pode ir adicionando novas funcionalidades aí a ele para poderem estar fazendo aquilo que a gente precisa. Em inglês, eles são chamados de CMS, né? Então, Content Management System. Então, são sistemas aí que fazem esse gerenciamento e que, assim, economizam a gente horas e mais horas aí de trabalho, de testes, de programação, de análise, né? Mas nem sempre essa solução vai ser viável. Então, a gente pode ter requisitos que não são, muitas vezes, atendidos por esses sistemas, né? Por esses sites aí que a gente tem. E aí, nesse momento, a gente tem duas opções. Ou a gente pode, talvez, desenvolver um plugin para poder estar adicionando essa capacidade a esse sistema, ou então a gente pode entender que realmente a situação é desenvolver um sistema do zero mesmo, né, e começar, então, e realmente correr todas as etapas ali, porque o nosso caso ele é bastante específico. Então, vou estar mostrando para vocês alguns aqui. Então, vou fechar aqui a nossa janelinha do PowerPoint. Vamos aqui para o... Então, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é o WordPress. Então, o WordPress, ele é um sistema que originalmente ele foi desenvolvido para que as pessoas tivessem blogs, né? Então, o que é um blog? Um blog é aquele diário, né, onde a pessoa vai colocando ali, contando a vida dela, contando a respeito de um determinado assunto, né? Essa febre dos blogs aí, ela foi bem forte, né? Durante uma época aí depois surgiram os vlogs, né? E aí hoje a gente tem o YouTube aí. Então, os blogs, eles meio que hoje não estão tão fortes assim, né? Mas eles ainda são utilizados. E o sistema do WordPress, ele serve para blogs e para outras situações. Então, vou mostrar aqui, por exemplo, para vocês um site aqui que eu desenvolvi utilizando o WordPress. Então, era um restaurante. Olha só, e aí na época da pandemia, né, eles começaram a fazer refeições, né, para poder é, venderem, né, já que as pessoas não estavam podendo acessar então o restaurante, né, não estavam podendo entrar no restaurante, se servir, então eles já faziam o restaurante pronto, ou faziam a refeição pronta e, e vendiam para os clientes, né? Então olha só, aqui por exemplo, é a utilização de um blog com esse sentido. Então olha só, aqui o cardápio no caso, né, de 30/11 a dia 4/12. Olha só aqui o valor, e aqui a gente tem o conteúdo. Então, a refeição de segunda-feira, o cardápio de segunda-feira, cardápio de terça, de quarta, de quinta e de sexta. Então, os acompanhamentos, a salada. Então, aqui no WordPress, basicamente, né, a gente tem esse bloco aqui de título, e aqui a gente tem o bloco de conteúdo. E aqui nesse bloco de conteúdo, existe, então, um editor de texto para poder estar acrescentando essas informações.
Olha só, e cada semana aqui, então, era uma postagem aqui no blog. Então, aqui a gente tem o cardápio de outra semana, o cardápio de outra semana, e assim sucessivamente. Né? Aqui vocês podem observar que, então, olha só, aqui a gente tem umas páginas, né? Então, de certa forma, é uma página mesmo do restaurante, né? De comunicação ali com o público dele. Vamos ver aqui se a gente vai conseguir acessar. A internet está bem lenta. Bom, enquanto a gente aguarda aí, vamos conversando então. Então, o que é o sistema de blog, basicamente? A gente tem aqui é, essa postagem. A gente poderia ter também comentários, então as pessoas fazendo um comentário. Então, por exemplo, aqui no caso do restaurante, entrar a Mariazinha e falar: ah, a refeição de semana passada estava uma delícia. Então, eles podem, né, e colocar isso aqui também. Isso só depende de uma habilitação. Aqui dentro desse sistema está pronto. Né? E a gente pode utilizar dessa forma aqui então. Então tem muitas outras possibilidades, né? O WordPress hoje ele é um site que ele evoluiu tanto que é possível que ele realmente fazer um site desses sites mais completos mesmo, né? Completos, complexos. Olha só aqui, ó, contato. Então, base, informação de contato. Aqui a gente tem então as informações aqui do restaurante. Aqui se a gente ver aqui no sobre nós, vamos ver aqui. Então, sobre nós aqui também não tem o conteúdo, né? Mas então a gente tem uma página aqui. E aí eu vou estar mostrando aqui para vocês então a interface de administração aqui então. Então olha só, aqui já temos então uma funcionalidade de login implementada, que a funcionalidade perdeu a senha. Então assim, acho que a gente pode falar que nada se a gente desenvolvesse de forma rápida, seria pelo menos 1 ou 2 dias para a gente poder implementar essas funcionalidades corretamente. E aqui assim, ele foi corretamente implementado, né? Então tem uma senha aqui criptografada, tem a utilização de um salt, né? Então com base nisso aí, né, teve um desenvolvimento bom e que garante a segurança dessa aplicação aqui então. Olha só, aqui a gente tem esse painel aqui do WordPress. Então a gente tem aqui alguns plugins instalados, como esse aqui do SiteKit. Ele já verifica as atualizações automaticamente no momento em que o administrador ele entra aqui no site. Aqui a gente pode ir colocando aqui caixinhas aqui para a gente poder ter o acesso rápido a isso, né? Então aqui a gente tem as atividades, né? Então aqui os artigos publicados. Tem muito site de notícia, como por exemplo esse aqui, que esse site ele é um blog, na verdade, né? Então assim, talvez ele utilize até mesmo, não sei hoje como é que ele tá, deixa eu ver, mas até algum tempo atrás, esse site aqui do antagonista, opa, acho que era só .com. Então, é um site aqui que, olha só, ele tem um formato de blog. Então, olha só, a gente tem uma matéria aqui, né? Temos outra matéria. Aqui do lado a gente tem, então, né, o que seriam as postagens. Aqui, nesse caso, a gente tem as matérias. Okay? Aqui a gente tem, então, para que o usuário ele possa se inscrever para poder receber uma newsletter aqui. E aqui a gente vai rolando para baixo, ele vai fazendo o carregamento dinâmico aqui de outras notícias. Então aqui é um blog, e aí com o tempo ele foi sendo trabalhado para que ele ficasse, para que a página fosse mais elegante. Se algum de vocês já acessou esse site aqui do antagonista 1 ano atrás, 2 anos atrás, vocês lembram que ele era mais rústico, né? Então assim, eles é, pagaram por um trabalho de design aqui para poder dar uma melhorada, mas esse aqui, de bater o olho aqui, eu já identifico que é um mecanismo de blog. Então olha só, a pessoa que poderia salvar a notícia, poderia estar compartilhando aqui através das redes sociais dela. Isso aí através de plugins é possível fazer isso. Então um site como esse aqui do WordPress, né, ele é bem útil para poder se colocar algo no ar de forma rápida. Olha só, aqui a gente tem então os posts, né? Então se eu acessar aqui, a gente vai visualizar aqui os posts então. Se a gente fosse fazer um paralelo aqui com o antagonista, cada post aqui seria uma notícia. A gente pode colocar, adicionar páginas também. Então as páginas são aquelas páginas estáticas mesmo, onde a gente vai acessar. Aqui é a parte de comentários, onde seria possível aqui realizar então a moderação dos comentários.
parte de aparência, então a gente poder mudar o skin da nossa página, né? Mudar a configuração dela. Olha só, aqui a gente tem então vários cardápios aqui que foram cadastrados, né? Até o momento da despedida aqui. Olha só, então, show. Então a gente tem temas aqui, a gente pode personalizar a nível de componente muitas vezes, a nível de widget, né? Então a gente pode pegar ali um componentezinho específico e fazer a modificação dele. Aqui a gente tem a parte do menu da página, né? Então a gente teria aqui uma páginazinha mesmo para poder tá editando ela, tá colocando itens de menu. Então olha só, aqui aqueles 3 itens que a gente tinha lá, né? Deixa eu acessar aqui. Então, olha só, página inicial, sobre nós e o contato, é o que vai aparecer aqui na lateral aqui. Então, a gente de forma fácil, né, poderia adicionar uma nova página, adicionar um conteúdo a essa página. A gente poderia editar o fundo da nossa página, fazer a edição do tema. Se a gente tiver esse domínio bacana de design, né, onde a gente consiga fazer a modificação. Apesar de que na internet tem várias opções aí para poder estar fazendo essa edição de tema, né, tá embelezando a página. Aqui no próprio WordPress, olha só. Então, página inicial sobre nós e o contato. Então, aqui quando eu fiz esse sitezinho aqui para eles, eu procurei tentar deixar algo assim no tom, né? Então aqui a gente vê o cinza, aliás, vê o marrom e vê o verde. Então eu procurei utilizar um bege aqui, um marrom mais aqui em cima. Então foi uma coisa bem básica, bem rápida que eu fiz mesmo aqui. E a gente tem essa barrinha aqui, quando a gente entra como administrador, a gente consegue fazer a administração desse site. Né? E aqui, por exemplo, eu poderia vir aqui então no editor de temas. Eu poderia estar alterando o tema aqui em cima. Deixa eu só. Poderia estar alterando o tema aqui em cima, ou eu poderia estar fazendo a edição do tema que eu instalei. E muitas vezes até o tema que ele não vem completo, ele não vem pronto. Né? Então a gente precisa fazer algumas modificações. Olha só, aqui a gente tem então o arquivo CSS aqui, né? Os vários arquivos CSS que compõem o WordPress aqui, para a gente poder fazer a alteração deles aqui. Então a gente tem um monte de coisa aqui, né, que a gente poderia alterar para poder estar dando uma embelezada no nosso site, dando uma mudada nele. Olha só, vamos aqui na página de plugins. Então, nesses sistemas como o WordPress, o que eu acho mais interessante neles é essa opção de estendê-los com plugins. Então, eles vêm com um blocão básico, né, mas esse blocão básico ele é bem completo. Então, se você quiser fazer somente um site de conteúdo mesmo, então, assim, ele já vai te atender, né, automaticamente. Não vai ter, você não vai precisar fazer muita coisa para poder estar utilizando ele. Então, e aí, mas se você quiser estender, então, por exemplo, colocar uma loja virtual, colocar alguma coisa assim, existe essa parte de plugins aqui para poder estar melhorando o site. E aquela pessoa que tiver o interesse de se aprofundar ainda mais nisso, né, ela pode desenvolver o próprio plugin dela. Então, o WordPress ele tem documentos, né, uma documentação que permite o desenvolvedor estar estudando ela e estar desenvolvendo os próprios plugins dele para poder instalar. E aí ele pode disponibilizar esses plugins para a comunidade pode adotar esse plugin, pode fazer uma melhoria nele. Então, olha só, vamos ver aqui, ó, plugins populares aqui então do WordPress. Mais para baixo aqui, ó, pessoal, a gente tem então a administração de usuários, ferramentas aqui, então a gente pode fazer a exportação. Vamos voltar aqui. Então, olha só, um formulário de contato, né? Então a gente tem aqui, tem editores aqui, então a gente tem proteção contra spam, né? Provavelmente deve ser nos comentários. Então aqui a gente tem o Jetpack aqui, que é um dos plugins mais populares, né, para o WordPress. Ele permite aí fazer o backup, né, então a recuperação do site em um outro local. Então ele é bem interessante mesmo. Esse aqui mesmo eu utilizei para poder adicionar aqui esse site, porque os cardápios eles eram bem parecidos estruturalmente, né? Então a ideia era só duplicar o cardápio e mudar aqueles itens ali semana após semana. Então, olha só, migração, então, um plugin de Analytics aqui, então, um editor avançado, vamos ver o que mais aqui, olha só, um gerenciador de e-mail mesmo, né? Então aqui a gente configuraria
o e-mail e o WordPress ele passa a ter um cliente de e-mail, então, para a gente poder acessar as nossas mensagens. Assim, pessoal, eu acho bem interessante vocês conhecerem isso aqui, porque nem sempre é interessante estar desenvolvendo uma solução do zero. Às vezes vocês recebem uma necessidade, né, um trabalho, muitas vezes até por fora mesmo, e a pessoa fala, não, eu quero um site bem simples, tal, para poder, sei lá, por exemplo, alguém fala assim, não, eu quero falar da minha paixão por skate. Então, qual a necessidade de você desenvolver um site do zero, né? E aí você vai levar um mês para poder desenvolver algo ou vai levar uma semana, né, e ter o mesmo retorno financeiro, né, pelo desenvolvimento do site. Então, aqui tem muita opção mesmo para a gente poder estar trabalhando. Então, olha só, a gente tem aqui a parte de usuários, né, as ferramentas, então vamos ver aqui, ferramentas disponíveis. Olha só, conversor de categorias e tags, provavelmente tem outras ferramentas, né, a parte de exportação de dados pessoais, apagar dados pessoais. Vamos ver aqui em configurações. Então, olha só. Vou fechar aqui já o site do antagonista, né? Então, olha só, aqui a gente tem o título do site que ele já coloca aqui em cima, né? A gente pode colocar uma descrição, temos o endereço aqui dele para ele poder funcionar corretamente, né? Então a gente tem aqui o função padrão para novo usuário, então aqui assinante, né? Formatos de data, formatos de hora. Então isso é bem interessante, a gente não precisar ficar fazendo configurações que a gente teria que fazer. Vai ter situação que a gente vai ter que desenvolver a nossa solução, não tem jeito, né? Mas se a gente puder evitar isso, é sempre bom. Então, olha só, configurações aqui de escrita, né? Então, a forma como a gente vai escrever os nossos posts. Vamos ver aqui, vamos esperar ele carregar aqui para a gente poder visualizar. Então, escrita, então olha só, aqui ó, categoria padrão. Então, por exemplo, aqui vacilei, eu poderia ter colocado a categoria padrão aqui como cardápio, que a gente pode ver que tem alguns itens de cardápio lá como uncategorized, né? Então não categorizado. Então, formato padrão de post, né? Então a gente tem aqui, olha só, vários formatos aqui de posts, então, né, para a gente poder fazer. Então, padrão, nota, chat, galeria, imagem, status, vídeo, áudio. Olha só, bastante coisa aqui. Então, publicar e-mail. Então, olha só, aqui a gente conseguiria configurar o WordPress para a gente poder fazer o envio de uma publicação simplesmente por e-mail. Então, olha só, isso aqui foi uma coisa que eu não fiz, né, porque foi um desenvolvimento bem rápido, mas que facilitaria bastante a vida do pessoal do restaurante, né? Então, ao invés de ter sempre uma pessoa lá editando, né, entrando dentro do WordPress e fazendo a edição ali do cardápio, ela poderia simplesmente fazer aquilo ali no Word, enviar por e-mail, né, e ele receberia esse e-mail então e já faria a publicação disso. Isso aqui é interessante, né, para aquele blog mais pessoal. A pessoa está lá numa ilha deserta, então a conexão de internet é muito ruim. Então o que ela faz? Vai lá, faz um e-mailzinho, encaminha e publica, ao invés de ter que acessar. Muitas vezes a conexão ainda é daquelas discadas, tal, bem lenta, né? Então pode ser bem útil aqui. Vamos dar uma olhada aqui na parte de discussão, então. E aí aquela parte dos comentários, né? Então olha só aqui, configuração de discussão. Então, a gente tem várias opções aqui de configuração de discussão, né? Então a gente poderia colocar aqui um avatar para aquelas pessoas padrão, né? Então mostrar avatar, enviar um e-mail quando alguém publicar no comentário, o comentário aguardar moderação. Então aqui, olha só, a gente tem várias coisas aqui. Então níveis de comentário, né? Então aqueles níveis de resposta ali, onde a resposta vai tabulando e vai aparecendo. Então vamos olhar aqui as configurações de mídia. Então, olha só, configurações de mídia aqui, né? Então aqui ele tem o tamanho de miniatura aqui, né? Então se postar uma mídia ele já vai criar uma miniatura dela, vai criar uma miniatura, um arquivo de tamanho médio, um arquivo de tamanho grande, né? E aí ele já vai fazer a organização disso então. Então, pessoal, o WordPress ele é um sistema que ele deve estar no ar, né? Não foi do dia para a noite que ele se tornou público, se eu não me engano, né? Ele levou um tempo até que ele se tornasse um projeto livre para que as pessoas pudessem baixá-lo, utilizá-lo, né? Mas assim, o WordPress para ele poder chegar a esse patamar aqui onde ele chegou, isso deve ter levado, sei lá, algo em torno de 10, 12, 15 anos por aí. Então foi algo que foi um amadurecimento, né? Os desenvolvedores, né, os mantenedores do WordPress, que inicialmente era simplesmente um site de blog, eles vendo as pessoas obterem o WordPress e utilizando ele para fazer sites, coisas assim,
muitas vezes utilizando plugins. Então eles resolveram agregar algumas mudanças dessas para a versão inicial do WordPress, né, para que as pessoas não precisassem ficar instalando plugins e já tivesse uma ferramenta pronta para ser utilizada naquele momento. Então, assim, é algo que eu posso falar. Se a gente fosse desenvolver algo assim, talvez com uma equipe de 10 pessoas, levaria pelo menos um ano para poder chegar a esse nível de maturidade. E assim, é uma ferramenta que é muito estável, muito segura de ser utilizada, é excelente mesmo. Então, quer ver? A gente pode até pesquisar aqui no Google os sites feitos com o WordPress, para a gente poder ter uma noção aqui. Então, olha só. Então, vamos ver aqui, olha só, grandes marcas que utilizam o WordPress. Então, vamos entrar aqui para a gente poder dar uma olhada. Então, olha só. Será que é... Deixa eu ver, será que são esses aqui? Pepsi, People, Adobe. Sim, então, olha só, aqui a TechCrunch aqui, Fundação Obama, Angry Birds. Então, olha só, eu tenho certeza que vocês já jogaram. E aí, olha lá, eu falando do antagonista, mas o próprio G1, ele foi feito utilizando aí WordPress. Em Bolacha, Universidade Federal do Paraná, né? A página da USP, a página da Katy Perry. Então, o data.gov aqui, lá onde a gente consegue obter dados dos Estados Unidos, também feito em WordPress. Ford, site da CNN. Então, vocês podem observar aqui site da Forbes, da National Geographic, Music Grid, Mashable. Então, bem legal, né, pessoal? Vocês verem que assim, e é uma solução que ela é leve, ela é tranquila de ser utilizada, não requer uma configuração complicada, difícil, nada disso. É um site que, se você tiver o conhecimento mínimo necessário das nossas aulas, você consegue fazer a configuração de um WordPress, sei lá, em 30, 40 minutos, no máximo, uma hora. Vou estar demonstrando aqui para vocês isso. Ok? Bem legal, né, pessoal? Então, vou sair aqui um pouquinho e vamos entrar aqui no... Vamos ver aqui, já está aberto aqui. Então, vamos ver aqui. Então, cadê? Download. Deixa eu ver. Começa seu site, vamos ver aqui. Opa, então vamos ver outra coisa aqui. WordPress Download. Pronto, é esse aqui, ó. wordpress.org. Então, olha só, aqui a gente tem esse botãozinho aqui. Entramos aqui na wordpress.org, né, que ele já direciona a gente para uma página do Brasil mesmo. A gente clica aqui no download. Então, olha só, instalar baixar o WordPress 5.6. Então, eu vou clicar nele aqui. Né? Olha só, um arquivo de 18 MB. Então, não é um arquivo de 500, 600 MB, nada disso. Ele é pequeno. Então, vamos aguardar aqui a minha conexão ajudar e a gente fazer o download aqui do WordPress. Enquanto isso, deixa eu ir mostrando algumas coisas aqui para vocês. Então, olha só, os temas dele aqui. Né? Então, a gente tem vários temas aqui para poder aplicar. E no momento que a gente aplica esse tema, ele já instala na nossa página dessa forma mesmo, para depois a gente só precisar se preocupar com o conteúdo dele. Então, aqui a gente tem a parte de plugins aqui que eu mostrei para vocês. Então temos aqui a parte do suporte, pessoal. E aí olha só, aqui a gente tem então parte de documentação, né? Aqui a gente explorar o manual do WordPress, aqui alguns wizards, né, de como instalar, ajustar, desenvolver com o WordPress. Então olha só, já fizemos o download dele aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês. Documentação, participe, basicamente isso. Então a gente tem aqui, olha só, essa paginazinha WordPress, e o que a gente vai fazer? A gente vai jogar ela dentro do nosso champ aqui da pasta htdocs dele. Vou até jogar como WordPress mesmo. Joguei aqui, ele vai fazer a extração. Então, já estou com o meu champ ativado aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então, olha só, Apache MySQL ativados aqui. E aí eu vou acessar esse endereço então. Então olha só, localhost/WordPress. A internet está tão ruim que até o localhost está lento. Impressionante, pessoal. Então, olha só, aqui ele já manda a gente através de um wizard para a gente poder fazer a configuração. Então, olha só. E aí aqui eu vou abrir o phpMyAdmin, então. localhost/phpMyAdmin. E aqui eu vou criar, então, um WordPress aqui. Vamos ver se tem alguma instrução aqui. Não, simplesmente isso mesmo. Ok, então eu vou criar um database aqui chamado WordPress. Vou colocar aqui o usuário
root, aqui, né, que é o usuário padrão do MySQL, servidor do banco de dados localhost, e aqui o prefixo da tabela, né, que é o WP underscore aí. Acho interessante utilizar. Então, que a gente separe então as tabelas do WordPress das tabelas dos plugins. Então, vou enviar aqui, e aí olha só, já fez a instalação. Então, se eu clicar aqui ó, no nosso WordPress aqui, né, vamos ver aqui, e não foi encontrado. Vamos ver aqui então, muito bem, o WordPress pode se comunicar com seu banco de dados e agora é hora de instalar. Então olha só, instalei aqui, então olha só, vou botar aqui, então, meu site papapá. Vou colocar aqui o usuário como admin mesmo, e a senha eu vou botar aqui admin123. Vamos ver se ele vai mesmo assim, tem nada não, confirmar o uso de uma senha fraca. Seu e-mail é adminpapapá@papapá.com.br. Ele não vai enviar e-mail, porque o servidor SMTP não está configurado aqui, né? E aí, olha só, que ainda posso colocar para ele estar visível ou não para os motores de busca. Então, vou mandar instalar aqui o WordPress. E aí, olha só, a medida que então foi instalado, aí, olha só. Beleza, então ele já instalou as tabelas aqui para a gente e a gente já está pronto para poder acessar o WordPress. Então é admin 123, né? Que eu coloquei. Tomara que seja isso, senão vai complicar. Olha só, pessoal. Então aquele site lá que eu mostrei para vocês, né? Que talvez para alguns aí de cara pudesse parecer que tive que fazer muita configuração, muita coisa para poder utilizar ele. E não, olha só. E aí se eu entrar até aqui, ó, eu já consigo visitar então o nosso site. Então olha só, meu site papapá, é só aí ele coloca isso aqui, né? Só mais um site WordPress e que ele deixa algumas coisas aqui. Então ele a seção de comentários ela tá habilitada, que a gente tem um post recente aqui do Olá Mundo, né, que a gente tem uma caixinha de pesquisa aqui para a gente poder pesquisar dentro do nosso site. Então, olha só, se eu vier aqui já na parte dos posts, né, eu vou ter aqui o post inicial dele, então eu vou vir editar aqui, e aí mostrar para vocês aqui então como é que funciona essa edição. Então olha só, ele permite a gente fazer edição através de blocos. Então ele vai criando esses bloquinhos aqui. Pena que não vai dar para mostrar de novo aqui aquela caixinha que apareceu. Mas com esses bloquinhos aqui a gente vai escrevendo e cada enter que a gente dá, ele vai criar um bloco novo. Então olha só, vou dar um enter aqui. Fala pessoal, esse é o meu novo site WordPress. Espero que faça muito sucesso. Curto muito a web e, sei lá, andar de bike. E espero vocês aqui. Então, vou colocar aqui uma piscadela. E olha só, que a gente tem algumas opções aqui. Posso alinhar, fazer esse alinhamento à esquerda, à direita aqui ou ao centro, colocar negrito, né? Então se eu selecionar aqui ele negrita, itálico, colocar um link aqui, e a gente tem outras opções aqui ainda. Olha só que a gente pode então duplicar, inserir antes, depois eu posso transformar isso em um bloco aqui, né? Então olha só, que a pessoa clicar aqui nesse bloco, né, eu tenho essas opções aqui para poder incluir então esses conteúdos aqui. Então tem um parágrafo aqui, imagem, título, né, uma galeria, então eu posso adicionar imagens, né, uma citação, uma lista. Então aqui dá para fazer bastante coisa aqui. Então vamos lá, salvei aqui, beleza? Vamos voltar para a área administrativa então. Então eu vou aqui para as páginas agora, né? Então eu vou adicionar uma nova página. Então vamos botar aqui sobre mim. Então eu vou colocar aqui, essa página é sobre mim. Publiquei aqui, vou mandar publicar mesmo. E aí olha só, então aqui deixa eu ver se ele já criou a página sobre mim aqui. Ainda não estou encontrando pelo menos. Mas vamos lá. Vamos ver aqui, então na aparência aqui, né, menus, vamos ver aqui se eu adicionando aqui, então vamos lá, adicionar páginas de nível superior automaticamente, vou marcar aqui, então menu principal, eu vou criar aqui esse menu principal,
Eu vou botar aqui então essa página sobre mim, adicionar então. Salvei. Vamos ver agora se o menu principal aqui, não, ainda não apareceu. Então, vamos ver aqui, localização, menu primário. Vamos salvar aqui. Pronto, olha só, aqui eu já tenho a página sobre mim. Vamos adicionar uma outra, eu poderia adicionar uma de telefone e várias outras páginas. Então, como vocês podem ver, né, que eu posso criar várias páginas aqui com várias seções aqui. Vamos lá. Plugins, vamos ver aqui então, nós vamos ver a parte de temas, né? Então vamos mudar o tema da nossa página, olha só. Vou fazer o seguinte, eu vou já mandar, qual que está mais bonito, vou mandar já ativar esse tema aqui na minha página. Então vamos atualizar esse tema aqui. E olha só, se eu vier aqui, ele já mudou um pouquinho o site aqui então, né? Então se a gente criar uma página, a gente vai conseguir visualizar de forma mais parecida aqui. Eu posso vir e aplicar esse tema aqui. Então olha só, pronto, foi o tema. Olha só, com a mudança de algumas cores foi o tema que eu utilizei lá no site do restaurante. Então vamos ativar esse aqui agora. Então, olha só, então é um jeito bem fácil, né? Bem mais prático do que se a gente tivesse que desenvolver o nosso site, a gente tem que desenvolver um tema do zero. Olha só, atualizei aqui, né? Então ele já coloca aqui. Depois a gente pode alterar esse só mais um site WordPress. A gente não precisa fazer isso no código-fonte, né? Ele é customizável para a gente poder colocar esse tipo de coisa, né? E vamos ver o que mais aqui. Olha só, a parte de plugins, né? Então aqui a gente tem esses plugins aqui. Vamos adicionar um novo. Então vamos botar aqui, vamos pesquisar. Vamos botar aqui um carrinho de compras. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Então olha só, a gente tem esses plugins aqui, tá vendo? Então se eu tivesse uma lojinha, né, eu vendesse coisas ilícitas aí pela internet, eu poderia instalar aqui um plugin desses aqui e tá fazendo a minha venda aí de coisas ilícitas aí pela internet. Gerenciamento de usuários, né? Então eu poderia estar adicionando outros usuários aqui para poder estarem me ajudando aí a fazer a administração do site, né? Então se eu clicar aqui nesse adicionar novo, né, ele vai aparecer aqui esse usuário e aqui a gente pode determinar a função então desse assinante, desse usuário, né? Então se ele vai ser um assinante, um colaborador, um autor, um editor, um administrador. E cada função dessa aqui, ela tem funcionalidades específicas aqui dentro do site, né? Então, a gente pode atribuir essas permissões, né? E aí segmentando então a faixa de utilização aí para cada usuário. Tranquilo? Então, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa aqui bacana para poder mostrar para vocês. E assim, pessoal, vocês viram, né? Bem simples aqui. Tem vários tutoriais aí na internet mostrando, demonstrando como é que a gente utiliza o WordPress, né? Ele é bem bacana para a gente poder estar fazendo isso. Hoje o WordPress para mim, olha só, a gente mudar aqui uma paleta de cores, então vamos colocar aqui essa ectoplasma. Olha aqui o amanhecer, né? A corzinha do painel aqui que ele muda para gente. Então, dá para fazer bastante coisa, pessoal. Ok? Então, como eu estava dizendo, né, o WordPress ele hoje é a minha primeira opção, porque ele é um site que ele é leve, né, ele não é algo carregado, pesado, que vai consumir recursos demais da minha máquina no servidor. Então, sempre que me aparece algum projetinho pequeno desse, normalmente eu corro para o WordPress. Agora a gente tem algumas opções mais robustas aí, mais completas dele, né, então deixa eu sair aqui. E aí o próximo que eu vou mostrar para vocês então aqui é o Joomla. O Joomla aqui ele já é um CMS mais completo mesmo. Então também é livre, né? Então ele é livre, a gente pode baixar ele gratuitamente, utilizar ele gratuitamente, estender ele, modificar. Ele é bem interessante para a gente poder utilizar. Deixa eu fechar aqui o meu site papapá, né? E aí vamos dar uma navegada aqui pela página dele. Então, olha só, benefícios aqui e funcionalidades dele, né? Então, ele é amigável com mecanismos de busca, ele é amigável com dispositivos mobile, ele diz aqui, ó, design ilimitado,
ele é multilíngua, então a gente consegue colocar ele para poder atender em várias linguagens os, os, os usuários, né? Flexível e bastante extensível, né? E tem permissões aí multinível. Vamos ver aqui então, pessoal, né, se tem outros benefícios aqui e funcionalidades. Então, vamos olhar aqui. Então, vamos pesquisar aqui também os sites que Joomla. Então, olha só, grandes sites de grandes empresas que utilizam sites Joomla. Então, Danone, a Porsche utiliza o Joomla. Você vê a Porsche com aqueles carros caríssimos dela, né, ela utiliza um CMS gratuito aí. Óbvio que eles devem ter investido milhões aí nesse Joomla dele, né? E certamente eles economizaram também alguns milhares de dólares aí em ter utilizado uma solução já mais ou menos pronta aí. Olha só, a Porsche 718, 911, é uma que eu nunca nem, que eu sequer vi na rua. Então olha só, site do Mac, da Mitsubishi, então Yamaha, Olympus, né, aquela fabricante de câmeras, Avis, que é aquela locadora de veículos, Vodafone. Então, realmente assim, bem forte mesmo a utilização dessas ferramentas. Então, como vocês podem ver, pessoal, não é porque é gratuito que é algo ruim. O Joomla ele já é uma solução um pouquinho mais robusta e pesada, né, que o WordPress. Então, assim, o Joomla ele já é se o WordPress ele é um AR15, o Joomla ele já é um canhãozinho, né? Então ele já é mais forte mesmo. Então, olha só, aqui ele já 110 milhões de downloads, né? Mais de 1.500 voluntários aí para poderem desenvolver, né? 10 mil extensões e templates, 550 mil linhas de código, né? 2 milhões de websites aí pela internet e está disponível em 76 línguas. Olha só, pronto, ó, who's using Joomla? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver quem mais. Então, o estudo de caso aí do Michael Phelps, né? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui vai ter vários, talvez nem todos sejam famosos assim, né? Mas aqui a gente consegue visualizar então quais sites aí utilizam o Joomla. Bacana. Então, aqui a gente tem então a parte de suporte, né, de documentação dele, aqui os recursos para desenvolvimento, né, aqui a documentação dele, então treinamento, certificação, né, uma apresentação de sites, né. Então, vamos ir aqui então no download aqui do Joomla. Olha só, vou baixar aqui então esse download do Joomla aqui na versão 3.933. Olha só, curiosamente, menor que o WordPress, né, 13.4 MB. Vamos fazer esse download aqui então. E tem algumas hospedagens, pessoal, que já fazem instalação de sistemas, né, como o Joomla, como o WordPress, automaticamente. Então você vai lá, contrata o serviço deles, você vai simplesmente apertar um botãozinho dizendo que quer instalar o Joomla no site, ele só vai perguntar ali o diretório, né? Então normalmente você vai jogar ali na raiz do seu diretório para poder ele ser o site principal. E ele já faz então a instalação do Joomla automaticamente. Então é algo que é bem prático e evita a gente ter que fazer esses passinhos aqui que eu estou demonstrando para você. Mas ainda assim, esses passinhos eles são importantes porque é importante que vocês conheçam essa forma de instalação para se um dia isso for necessário vocês conseguirem realizar a manutenção do site corretamente, né, de um site corretamente que vocês possam ter que ser os mantenedores deles aí. Olha só, já baixou aqui o Joomla, né, então aqui a gente tem então aqui essa pasta, né, essas várias pastas aqui com o conteúdo dele. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou extrair aqui para o meu htdocs, só que antes eu vou colocar então o nome de uma página, eu vou colocar aqui Joomla. E aí eu vou extrair então todos esses conteúdos aqui dentro dessa pasta. Vamos lá, estamos extraindo aqui. Então, já baixamos. Vamos acessar aqui então localhost /Joomla. Então, olha só, o Joomla ele também, né, ele funciona com esse wizard, né, então é bem fácil a gente fazer a configuração dele. Já detectou aqui a nossa língua padrão, excelente. Eu vou colocar aqui, ó, meu site Joomla. E aí vamos colocar aqui em meio do administrador, então admin, @papapá,
nome do administrador, então admin mesmo, senha do administrador, admin 123 e admin 123. Site de manutenção, vamos colocar não, deixar dessa forma aqui mesmo. Então eu vou prosseguir aqui, opa, campo inválido, senha do administrador. Então ele quer uma senha mais difícil aqui, vamos tentar de novo aqui. 123, admin 123. Vamos ver aqui, vamos avançar. Opa, foi, então provavelmente eu tinha colocado a senha errada ali. Olha só, vou utilizar um banco MySQL aqui, servidor localhost, nome do usuário root, senha em branco. Vou colocar aqui o nome do banco de dados, né? Então vamos colocar aqui Joomla. E aí eu vou criar aqui então um novo banco de dados aqui chamado Joomla. Criei. Então já coloquei aqui. Aqui, pessoal, nesse prefixo das tabelas, o Joomla ele cria sempre um prefixo aleatório nas tabelas. Então eu poderia vir aqui e colocar Joom, por exemplo. Né? Aí, progresso do banco de dados antigo, cópia de segurança. Então aqui ele está perguntando, né, se eu desejo fazer backup do que tiver no banco de dados ou que eu desejo remover. Como não tem nada, eu vou manter o cópia de segurança. E aí eu avanço. Então olha só, instalar conteúdo de exemplo. Então ele ainda vem com isso, ele ainda vem com conteúdo de exemplo para poder colocar para a gente aqui. Então eu vou colocar aqui esse conteúdo de exemplo aqui, aprenda Joomla em inglês mesmo, vai ser esse aqui. Configuração de e-mail, né? Então aqui ele fala que enviar as configurações para o e-mail admin@papapá, né? E aqui ele vai estar dando um resumo para a gente aqui então da instalação, do que ele vai fazer. Então olha só, aqui ele está dizendo aqui que das configurações, né? Exibir erros, o recomendado é desligado e ele está ligado. Por que isso? Então, output buffering é desligado, mas ele está ligado. Então, por que ele está fazendo isso? Ele faz isso para que a gente possa verificar os erros do nosso site. Né? Então, se houver algum problema na instalação, tiver alguma coisa que não estiver totalmente correta, ele vai apontar isso. Mas no momento que a gente for fazer a publicação do nosso site, é ideal que a gente desabilite essas duas opções aqui. E aí, por fim, pessoal, já estamos aqui no passo 3. Então, olha só para falar aqui, né? Desenvolvido sob licença GNU GPL. Então, a gente pode baixar, a gente pode modificar, a gente pode compartilhar, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, vou instalar aqui. Ele, olha só, ele ainda tem uma barrinha aqui, né? Então, ele vai mostrando aqui para a gente o progresso. Então, olha só, o idioma foi instalado com sucesso. Né? Site multidioma, não vou instalar outro idioma por enquanto. Né? E aí aqui, lembre-se de remover o diretório installation. Importante isso, pessoal. Se a gente não remover o diretório installation, na hora que a gente entrar na página, ele vai querer fazer a instalação novamente. Então vem aqui, remover, né? Pasta privada removida, ok? E aí agora eu já posso vir aqui para o site, então. Olha só aqui, essa páginazinha bem básica aqui, ó, meu site Joomla. Então aqui a gente já tem um menuzinho superior aqui em cima. Né, aqui ele veio para o joomla.org, isso aqui é um link externo que ele tem. Aqui a gente já tem um menu lateral aqui, então a gente consegue acessar esses conteúdos aqui no menu lateral. E aí vocês observam, né, que ele saiu daqui e já jogou para cá. Então, vamos voltar aqui. Então, ele é bem dinâmico nesse ponto mesmo. A gente consegue mudar a posição dos menus, criar o nosso menu aqui com os itens. Olha só, a gente tem aqui a parte de login, então. Aqui no caso é o login de usuário mesmo. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, com admin 123, ele vai me jogar aqui nessa página, né? Só que aí eu vou estar logado nele e vai falar, olá, super usuário, né? Então eu sou um super usuário dessa página, mas por aqui ainda eu não tenho acesso à parte administrativa. Então aqui, por exemplo, eu consigo modificar, editar, né, esse conteúdo aqui. Então olha só, se eu editar, ele abre esse editorzinho de texto completo aqui para poder editar, né? E com essas várias opções aqui que a gente tem, né? Então ele é bem bacana, porque, por exemplo, a gente pode colocar aqui a data de publicação, né, daquela página, daquela notícia, por exemplo, a gente pode colocar a data em que a gente encerra a publicação. Então aquilo ali vai sumir, e a gente pode programar também quando que algo vai aparecer. Então a gente tem o status aqui, né, o featured, se tem uma estrelinha na frente, né, algo que é destacado. Aqui a gente tem a língua, então,
né, metadados aqui para poder informar algo a respeito. E aqui ele permite que a gente crie conteúdos para várias línguas. Então eu consigo criar um site aqui que seja em português, em alemão, em francês, tranquilamente, que ele receba adequadamente cada pessoa dessas aqui através do Joomla. Então vou sair aqui, e aí eu vou aqui entrar agora na página de administração. Vamos ver se eu ainda lembro. É o administrator mesmo. Admin, e aí admin 123. Senha criptografada também, viu, pessoal? Senha criptografada, então, posso até mostrar para vocês aqui no banco. Então, olha só, cadê aqui o Joomla? Até no WordPress mesmo. Então, olha só, users aqui, se eu puxar, ó, olha só, senha aqui criptografada, né? Então, o hash aqui, provavelmente tem um salt aqui nesse hash, então, bem complicado a gente descobrir. Vamos olhar aqui no Joomla agora. Então, Joom users. Olha só, não. Tá aqui, olha só, Joom users, olha só, admin, e aqui a nossa senha criptografada também. Então aqui, né, se for uma senha mais complicada, se o hacker não tiver acesso ao site ao salt dessa aplicação, bem complicado modificar isso aqui. Olha só, a data de registro, última visita, se está bloqueado, a quantidade de vezes que eu passo, que a senha foi resetada, né? Então, se ele requer a reinicialização da senha, então, bem completinho também. Vamos lá. Então, olha só, aqui é a nossa página inicial do Joomla, então. Aqui a gente já tem algumas informações. Olha só, as últimas ações realizadas, né? Aqui os usuários que estão logados. Então, se você tiver um site, tiver várias pessoas acessando o site, a gente vai ver aqui nessa listagem as pessoas que estão dentro dele. Como a gente já adicionou um conteúdo dentro dele, então olha só, vocês observam aqui que ele coloca aqui para a gente, né, os artigos populares aqui. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, esse sample sites aqui, foi visitado 16 vezes, né, para sites de exemplo, né, parques australianos, loja de frutas, tipografia, utilizando o Joomla, né, e aqui os artigos adicionados recentemente, né, então ele coloca aqui. Então, ele é um gerenciador bem completo mesmo. A gente tem controle da notícia de quando que ela foi incluída, se ela foi modificada, quando que foi feita a modificação dele. A gente tem aqui, olha só, um sistema de mensageria aqui dentro, então a gente consegue se comunicar com outras pessoas aqui dentro, né? Então a gente pode enviar mensagens aqui para outras pessoas, né? Sem a necessidade de um e-mail, por exemplo. Então aqui, olha só, aqui eu não vou conseguir selecionar ninguém, né? Porque não tem ninguém aqui dentro do Joomla além de mim aqui. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Olha só, aqui a gente tem várias coisas aqui. Aqui a gente tem esse menu lateral onde ele traz algumas... traz o conteúdo dele pra gente. Olha só, aqui a gente poderia estar adicionando um novo artigo. Aqui a gente visualiza os artigos, ok? Aqui a gente tem categorias, né, a parte de mídia, então, aqueles vídeos, as imagens que a gente subiu para o nosso site, os menus, então deixa eu entrar aqui nos menus para mostrar para você. Então, olha só, aqui a gente tem então, vamos acessar aqui o nosso site novamente. Então, olha só, nosso menu aqui, ó, Home, Sitemap, Login. Então a gente tem aqui, ó, deixa eu ver aqui, é o menu do usuário aqui, provavelmente é esse. Então a gente pode ter vários menus, pessoal, vários menus aqui dentro da nossa página. Muitas vezes uma página mostra um menu, outras não. Então a gente consegue criar uma navegação bem complexa mesmo, aqui utilizando o Joomla. Então, de site aqui, cadê? Main menu, será que é esse aqui? Pronto, olha só, esse aqui, ó, home, mapa do site, artigos, contatos, login, sample sites, né, o administrador, páginas de exemplo. Então, é o que a gente tem aqui. Então, olha só, se eu acessar aqui o sitemap, não apareceu nada. Vamos ver aqui, o site administrator aqui, ele já joga a gente aqui para a parte de administração do site aqui, então, ele é bem completo mesmo. Vamos lá, vamos voltar aqui para o painel de controle. Aqui a gente tem então os menus que eu acabei de mostrar para vocês. Módulos, né? Então módulos, o que acontece? Quando a gente instala plugins, e o próprio Joomla ele tem alguns plugins já instalados por padrão nele, e esses plugins eles têm módulos, né? Módulo é uma espécie de uma caixinha daquele plugin. Então, por exemplo, eu tenho um login que é de contato, né? Aquele formulário de contato.
Então, o que eu poderia fazer? Se esse plugin de formulário de contato, eu posso ter aquele formulário de contato dentro de uma página, mas eu também posso ter uma caixinha no cantinho do nosso site, né, onde eu possa estar preenchendo ali os dados de contato ali para o meu usuário. Então, esse formulário de contato ele serve para isso. A gente tem aqui a parte de usuários, né? Então olha só que a gente tem então o super usuário aqui, né? Eu poderia estar criando aqui. Vocês vão observar, pessoal, não falei isso antes, mas vou falar agora, que a gente tem aqui, sempre que a gente entrar em uma aba dessas, né, que a gente entrar numa funcionalidade específica, a gente vai ter aqui em cima, então, a barra para poder estar adicionando, estar modificando, estar realizando as ações de administração dentro do nosso site. Então, se eu vier aqui, colocar um novo usuário, ele pergunta aqui o nome dele, o login, a senha, a gente confirmar a senha, o e-mail dele, o WordPress está com essas coisas, o WordPress, ó, o Firefox está com essas coisas, né? Ele já gera a senha automaticamente. Aí você coloca essa senha aqui, nunca mais vai se lembrar dela. Aí a gente coloca o e-mail, então aqui ele já vai preencher a data de registro. Deixa eu colocar aqui então, usuário, né, e usuário da Silva. Então, usuário da Silva, @papapá.com.br. Então, olha só, a gente pode já criar ele bloqueado, né, ou habilitado. A gente pode requerer, então, que no primeiro login, o usuário da Silva ele faça a reinicialização da senha dele, ok? E vamos salvar aqui. Então, criamos o usuário da Silva, beleza? Fechei aqui. Aqui a gente já tem aqui, então, ó, usuário da Silva, né? E aí a gente pode começar, então, a modificar ele. Então, olha só, vou entrar aqui no usuário da Silva, né? E aqui a gente pode atribuir grupos para esse usuário da Silva. Então, assim como no WordPress, ele tem grupos, né, que permitem que esse usuário ele tenha determinadas responsabilidades aqui dentro do site. Então, ele pode ser o público, né, que ele simplesmente ele vai acessar ali aquela página de conteúdo, ou um visitante, um gerente, né? E aqui a gente tem alguns detalhes aqui então para publicação de artigos. Então ele pode ser um autor, ele pode ser um editor, ele pode ser um publicador, né? E aqui vocês podem ver que ele pode ser alguém da cadeia de suprimento, né? Então é algo assim. E um super usuário, que nesse caso é o usuário aqui que eu estou logado aqui, que ele pode fazer praticamente tudo aqui dentro do Joomla. Então, aqui a gente tem esses grupos, então olha só, a gente vê que esses grupos aqui eles são estabelecidos hierarquicamente. Então se eu entrar aqui em um perfil desses aqui determinado, ele vai falar qual que é o pai dele, e aí a gente consegue também alterar as permissões inerentes a esse perfil aqui. Então deixa eu ver aqui, vamos tentar aqui então o administrador. Então olha só, então aqui a gente tem um relatório de permissões dessa pessoa. Então aqui tudo quanto for componentes, que forem coisas aqui que ele tiver acesso aqui a essa página do Joomla, né, ele vai ter a permissão vai ter que estar listada aqui dentro dessa página aqui. Deixa eu ir fechando aqui, como está no início, aí ele fica insistindo nisso aqui, mostrando esses textos aqui de ajuda. Olha só, vou fechar aqui. A gente pode alterar então essas permissões aqui de um grupo para outro. Olha só, a gente tem níveis de acesso. Então, olha só, a gente tem aqui o público, o visitante, o registrado, o acesso de freguês, né? Customer freguês de cliente, um acesso especial e um grupo aqui de super usuários. Então a gente pode criar um site onde onde cada pessoa, né, dentro da nossa empresa, dentro do nosso grupo, tem uma responsabilidade específica e que ela faça o gerenciamento daquela responsabilidade sem interferência de outras. Então aqui campos, então a gente pode adicionar campos aqui para no momento em que a pessoa estiver fazendo o cadastro dela, então a gente cria um campo aqui. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui um campo CPF, né, para a pessoa poder ser obrigada a colocar o CPF dela no momento que ela estiver se registrando aqui no site. Então aqui, notas do usuário, vamos passar para frente aqui.
Voltar. Olha só, configurações globais, né? Então aqui a gente vai ter um monte de configuração aqui para a gente fazer. Então no momento em que você recém instala o seu Joomla, normalmente você vai vir aqui, né, para poder fazer as configurações. Então aqui a gente tem, olha só, o nome do site, aqui as configurações de sistema, então a localização dele aqui dentro dos nossos diretórios, que é a parte de debug, né, a parte de cache também, permissões. Então, como é que a gente vai fazer o gerenciamento de sessões, né? Através do banco de dados ou através do PHP. Então, se a gente marcar o banco de dados aqui, ele vai anotar no banco de dados o horário de entrada e vai fazer o controle com base naquilo ali. No PHP, ele vai utilizar aquele atributo session. Né? Aqui o tempo de vida da sessão. Então, por padrão aqui, tempo de vida de 15 minutos. Então, se a gente deixou o nosso site de Joomla aberto e não mexeu nele por 16 minutos, quando a gente voltar aqui nele, ele vai ele vai ter encerrado a sessão. Parte aqui de servidor, né? Então aqui é o banco de dados. Então, normalmente por padrão aqui a gente utiliza o MySQL, né? Aí ele pode conectar com o MySQL aqui, tanto através do MySQLi, como através de PDO também, né? Aqui a gente pode fazer algumas configurações aqui de FTP, então a gente pode fazer o gerenciamento do nosso site, né? O envio de arquivos, esse tipo de coisa, utilizando FTP. E isso aqui a gente habilita também até para ele poder tá fazendo a atualização automática dele. Então é bem bacana isso. O Joomla ele meio que se autogerencia com isso. E aqui configurações de e-mail. Então a gente faz essa configuração aqui para que o Joomla ele possa estar disparando e-mails então para os nossos usuários. Então, olha só, filtros de texto aqui. Então não sei bem o que é isso, deixa para lá. E aqui então também aqui a parte de permissionamento aqui. Então aqui é onde a gente verifica aqui como é que está funcionando mesmo a questão aí dos permissionamentos. Então, vamos lá. E aqui a gente tem a configuração dos componentes. Então, tudo que a gente instalar através de plugins aqui, ou quase tudo, dentro do nosso site, ele vai gerar um componente, e esse componente ele vai ter configurações a serem realizadas. Olha só, a gente tem configurações aqui de artigos, de banner, de cache do site, update do Joomla, o instalador, então parte de mensageria, plugins, redirecionamentos, né, templates, usuários. Então, a gente tem várias coisas aqui. Então, e aqui a gente ele é separado em abinhas, né? Então aqui a gente, por exemplo, nessa parte aqui dos artigos, a gente faz a configuração deles, né, faz a configuração dos artigos, para que depois, no momento que a gente estiver fazendo a criação de novos artigos, que ele já que ele receba, né, certas coisas aqui por padrão. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Então a gente tem aqui uma categoria, por exemplo, né? Então a gente pode fazer alguma configuração aqui para que ele, no momento que a gente criar um artigo novo, então, por exemplo, ao invés de mostrar o título da categoria, de esconder, ele já mostre. Tá? Então aqui várias configurações aqui para serem feitas. Então vamos ver aqui, o que mais? Vamos prosseguir aqui então. Então já falamos aqui um pouquinho bastante da parte de configurações. Acho que aqui foi aqui nas configurações globais que eu acessei. Aqui a gente vai ter algumas informações de sistema aqui que podem ser necessárias. Então configurações do PHP. Então aqui ele verifica aqui dentro do nosso PHP o que está configurado e como está configurado. É o arquivo de configuração do Joomla aqui então. Permissões de diretórios aqui, então olha só, então todos os diretórios aqui que a gente tem aqui estão com a permissão de escrita dentro deles. E aqui ele já abre para a gente a paginazinha do PHP, né? Dá um PHP info aqui e traz todas essas informações aqui dentro. Ok? Então vamos pegar aqui a parte de usuários. Olha só, que a gente tem um gerenciamento de usuários, então, gerenciamento de grupos, então a gente consegue organizar esses usuários através de grupos, né? A gente pode ter níveis de acesso aqui, adicionar novos níveis de acesso, fazer a modificação desses níveis de acesso. Aqui de campos, né, aqueles que eu falei para vocês, então, que a gente tem a opção de envio de e-mail em massa para usuários. Então a gente tem um site, por exemplo, aqui em Brasília, né, Bomba Atômica Brasília. Então as pessoas se inscrevem porque no dia que alguém jogar uma bomba atômica em Brasília, né, o dono do site aqui ele vai avisar
as pessoas para que elas possam fugir para as montanhas, né? Fugir ali para Pirinópolis, fugir ali para para Goiânia. Então aqui vai ser o momento, aqui se tiver configurado, né, o SMTP, a gente consegue fazer um envio de e-mail para todos os usuários dentro desse site. Aqui é a parte de menus, né? Então aqui a gente tem os menus que existem aqui dentro do nosso Joomla, né? Então aqui a gente tem aqui esse sobre o Joomla, parques australianos, loja de frutas, aqui e cada menu desse é um menu com sub-itens, né? Aí aqui a gente tem então o menu principal, que realmente é o menu aquele que vai aparecer no site para todo mundo mesmo, onde a gente vai ter essas informações aqui. A gente pode excluir esses itens, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, e ir criando o nosso próprio menu então. Então olha só, aqui a gente tem a opção tanto de despublicar, né, então olha só, eu despubliquei aqui, eu vou deixar só esse home aqui, eu tenho a opção de excluir esses itens então. Então excluir, agora eu estou pronto aqui, então, olha só se eu vier acessar aqui, né, então aqui olha só até, ele perdeu a referência aqui para a página, né, então olha só, então aqui ele já colocou aqui só o home mesmo, né, então e aqui aparecem os menus que a gente for criando aqui, né? Então aqui a gente pode adicionar um novo item. Aqui a gente tem os artigos, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui no artigo a gente tem a opção de arquivar, de deixar ele favoritado, né? Então ele vai aparecer em destaque no site. E aqui a gente pode publicar, despublicar, dar destaque, retirar o destaque, arquivar, né? Aqui, deixa eu entrar aqui no artigo para poder mostrar para vocês. Então aqui a gente tem aqui o artigo, né, o título desse artigo, aqui alguns metadados aqui referentes a ele, aqui o texto, né, o conteúdo desse artigo, aqui imagens, links, então aqui a gente vai configurar como essas imagens vão aparecer, e aqui aquelas opções que eu falei para você, então aqui por exemplo a gente tem o mostrar categoria, né, então lá eu falei para vocês que eu poderia escolher para mostrar ou não mostrar, né, e aqui ele vai utilizar então a opção que a gente configurou por padrão ali. Publicação, então a gente pode colocar aqui uma data para iniciar a aparição disso e a data que isso vai sumir, né? Então, bem bacana isso aqui para a gente poder controlar mesmo o tempo de vida aí das nossas notícias aqui. Vamos ver o que mais. Então, categorias, né? Aqui os artigos destacados, então aqui vai aparecer os que estão com a estrelinha aqui. A parte de mídia aqui, então que a gente vai ver então, vai ter um navegadorzinho aqui pelas pastas do Joomla, né, e a gente vai ter então aqui as imagens, né, que a gente vai ter aqui dentro do nosso site. Parte de componentes, então aqui são plugins que foram instalados dentro do Joomla, né, e aí com esses plugins a gente pode, por exemplo, fazer a criação de banners aqui, então a gente pode catalogar, controlar ali os cliques deles pelos clientes, parte de contatos, né, então a parte de tags aqui dentro do site, redirecionamentos. E aí como é que a gente faz para poder instalar novos componentes, pessoal? Através desse extensions aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó, install aqui. E aí esse install aqui, ele é bem, olha só, ele está pedindo para instalar uma coisa aqui, eu vou deixar ele instalar esse plugin aqui. Esse plugin, ele é uma mão na roda aqui quando a gente está utilizando o Joomla. Então, olha só, ele já carrega aqui para a gente a listagem de plugins do Joomla, e a gente consegue fazer através daqui mesmo dessa página a instalação dos plugins. E aí vocês observam aqui a quantidade de categorias que a gente tem. Então, olha só, acesso, segurança, administração, anúncios, né? Então, autoração, calendários e eventos, clientes e comunidades, comunicação, contatos, feedback, diretório, documentação, edição, financeiro, línguas, né? Parte de marketing aqui, mapas e previsão do tempo, né? E tempo, miscelânea, parte de multimídia. Então a gente tem muita coisa aqui mesmo, muita coisa. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo filtrar eles aqui pela popularidade, por exemplo. Então, sort by, vamos botar aqui score. Então vamos ordenar aqui pelas notas, né, atribuídas. Aqui a gente já tem um plugin que é esse Akiba aqui, né, que ele é um plugin de backup, então instalando esse Akiba a gente consegue fazer de forma mais fácil o backup e a restauração desse nosso site, a restauração, a replicação dele. Esse Breezing Forms aqui, então ele permite que a gente crie formulários,
né? Tem um outro plugin para ele que é bem interessante, que ele é bom para caramba e ele é gratuito. Então a gente consegue criar um sistema aqui dentro do nosso Joomla utilizando formulários. Aqui a parte de e-mail, né? Então aqui, ó, editor de conteúdos, parte de eventos aqui. Então, assim, dá para a gente fazer bastante coisa mesmo aqui utilizando o Joomla. Agora, estou tentando lembrar o nome do componente aqui, que é um componente para formulário que você consegue desenvolver. Aqui a parte para downloads também, então é possível criar aqui um gerenciador de downloads, né, como aqueles do Baixa Aqui, do Super Downloads, onde você controla a quantidade de downloads realizados. Então, quer ver? Vamos. Tem alguns plugins bem bacanas, pessoal. O Joomla é um site que eu falo para é um framework, né? Que eu falo para vocês assim, que vocês conseguem desenvolver qualquer site pegando os plugins dele, utilizando ele. Então, site, sistema, o que for, vocês conseguem fazer aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui se. Deixa eu ver aqui, Form Builder, Visforms, Form Maker. Pessoal, esqueci o nome mesmo, depois eu divulgo para vocês aqui. Deixa eu só ver se eu não lembro aqui. Mais formas, mais. Porque normalmente esses plugins, quando eles são muito bons, eles são gratuitos. Então, deixa eu. Então, tentar aqui. Ver se aparece aqui alguma. Então, RS Form Pro. Não, como são plugins do Joomla, né? Ele não está mostrando aqui. Mas tem um plugin que ele é muito bom mesmo para a gente poder fazer o desenvolvimento de sistema aqui dentro do Joomla mesmo. Então, e aí vocês podem observar aqui o seguinte, olha só, aqui quando a gente tem um plugin aqui, né, ele tem essas marcações. Então, ele é um plugin pago, né, então a gente tem que comprar ele. Ele tem um componente, ele tem um módulo e ele tem plugins, então. Então ele é configurado, ele tem módulos para poder ser instalados nas páginas e ele é um componente. Então ele vai ter configurações a serem realizadas. Então, bom, é isso. Então, pessoal, e aí a gente tem a opção de instalar por aqui pela web direto. A gente tem a opção de pegar o arquivo e fazer o envio desse arquivo, instalar a partir de um diretório, instalar a partir de uma URL. E se a gente fizer certinho, ele vai fazer a instalação desse componente sem qualquer problema. Vai ser somente instalar mesmo e a gente correr para o abraço aqui para poder instalar. E aqui, pessoal, a gente tem algumas configurações então da nossa página, né, para a gente finalizar aqui com o Joomla. Então a gente tem os módulos aqui, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui nesse Newsflash aqui, né, ele vai ter esse módulo aqui, que ele aparece em algum local da página, e eu consigo fazer as configurações dele aqui. Okay, vamos voltar aqui então, cadê? Então, plugins aqui, os plugins instalados. Então, olha só, com o Joomla a gente poderia, por exemplo, fazer a nossa intranet, né, dentro ali da nossa empresa, e a gente fazer a autenticação por LDAP. Talvez alguns de vocês não conheçam por esse nome, né, o LDAP ou Active Directory, né, que é um mecanismo aí de diretórios de usuários da Microsoft. A gente consegue configurar permissionamento, consegue configurar basicamente tudo ali em um domínio, né, da Microsoft para poder fazer o gerenciamento dos usuários. A gente tem a autenticação por e-mail, né, a gente pode habilitar aqui o reCAPTCHA, então, né, para a gente poder confirmar que aquela pessoa que está entrando ali no site, ela não é um computador, ela não é a Skynet, né, entrando ali no nosso site, é uma pessoa de verdade. Parte de templates aqui. Então, olha só que a gente tem aqui os estilos aqui. Então, vamos ver aqui como é que está o nosso site. Ele está dessa forma aqui. Vamos aplicar, então, um outro aqui. Vamos aplicar o Fruit Shop aqui. Vamos ver se ele vai mudar alguma coisa. Olha só, já deixou o layout um pouquinho mais bonitinho aqui, né? Ou mais elegante. Bem simples também, igual o WordPress. Deixa eu habilitar esse outro aqui. E também
bastante customizável, pessoal. A gente consegue entrar no código-fonte, consegue fazer a modificação desse código-fonte, alterar se a gente tiver o conhecimento de PHP, né? E aqui tem que ser um conhecimento bom mesmo de PHP para a gente poder fazer essa modificação de CSS. A gente consegue modificar as coisas aqui, deixar o site bem legal. Parte de templates aqui, então a gente consegue aplicar alguns templates. Então olha só que a gente tem os dois templates aqui que tem dentro do nosso site, esse BIS aqui e esse ProtoStar. Então são duas opções bem bacanas para a gente poder desenvolver o nosso site. Ok, pessoal? Então, além do Joomla, vamos jogar aqui para ver o que mais que a gente tem aqui de CMS aqui que a gente poderia utilizar e vamos ver a popularidade deles. Então, olha só, o WordPress aqui é o mais popular então, né? Então, bem depois a gente tem o Joomla, a gente tem o Drupal aqui, que ele também é um CMS, né? Que ele permite a gente criar sistemas também. Então, o Drupal eu não vou estar mostrando para vocês não, mas deixa eu voltar aqui então. E aí tem outros aqui que surgiram aí de um tempo para cá. Então esse Grave aqui, ó, então é fácil de usar, é poderoso, é um CMS open source que não requer banco de dados. Então assim, então é bem interessante, né? Algo que não requer banco de dados. Então você pode colocar numa hospedagem provavelmente PHP, né, e ele vai funcionar ali sem banco de dados. Esse PrestaShop aqui, que é já um CMS para a gente poder criar uma loja virtual. Aqui a gente tem os Write Freely, TickWiki, CMS, TickWiki deve ser brincadeira com o TinkWiki aí dos Teletubbies. Então, os que eu mais recomendo, pessoal, são esses três aqui mesmo. Então, o WordPress, né? WordPress para algo mais simples, mais rápido, o Joomla para algo mais complexo. Então, a curva de aprendizado do Joomla, ela é um pouquinho enjoativa, né? Vamos falar assim, porque a gente precisa aprender o jeito dele de funcionar. Depois que a gente aprende o jeito dele de funcionar, a gente deslancha, vai embora e desenvolve bem rápido. A curva de aprendizado do WordPress ela é bem mais suave, então a gente consegue aprender com mais tranquilidade, ele apresenta as coisas de uma forma mais tranquila, né? E o Drupal, por ele ser bem conhecido aí dentro da internet, vocês verem aqui mesmo, ele está com mais like aqui até que o Joomla, interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos acessar o site dele aqui, vamos dar uma olhada. Acho que ele já está na... Da última vez que eu brinquei com ele, acho que ele estava na versão 4, hoje ele já está na versão 8, 9, 10, sei lá. Vamos botar aqui o Drupal então para dar uma olhada. Não, está na versão 7. Então, olha só, então, né, ele tem o Drupal para desenvolvedores, né, para agências e para agências de marketing. Então, por quê? Vamos ver aqui, para desenvolvedores aqui. Olha só, então desenvolva fora da caixa. Então ele tem várias coisinhas aqui, né? Então é robusto, adaptável, parará, parará. Vamos ver aqui se... Então, vamos tentar fazer o download dele aqui, vamos ver. Olha só, já tem 28 MB esse arquivo, já é um arquivo bem maior. Beleza, vamos fazer a instalação dele aqui então. Aqui ele já coloca, olha só, versão 9, pessoal. Então já está bem na frente mesmo. Então eu vou jogar ele aqui no htdocs. Só vou corrigir, eu vou estar pronto aqui para corrigir o nome da pasta. Quando eu precisar. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que o Drupal ele é mais adequado para poder desenvolver sistemas. Então, se for, deve ser algo bem bacana que deve facilitar bastante a vida do desenvolvedor. Então, vamos lá, vou colocar aqui, então, Drupal somente. Ok. Aí vamos fechar aqui, então, as nossas páginas. E vou colocar aqui, então, localhost barra Drupal. Então, olha só, língua português Brasil. Então vamos continuar. Então olha só, instalar com recursos mais usados, pré-configurados.
Então vamos colocar o padrão mesmo. Então, requisitos, então olha só, PHP Opcode Caching, então é altamente recomendável e parece que ele não vai deixar a gente avançar aqui enquanto esse opcode aqui não tiver, opcache não tiver instalado aqui dentro do nosso servidor. Então, infelizmente deu zebra aqui e não dá para a gente continuar. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui outras opções, pessoal. Né? E aí, agora, nesse caso, opções pagas. Então, tem uma que é bem conhecida aqui do pessoal da web, que é o Script Case. O Script Case, ele é uma ferramenta brasileira, desenvolvida aqui em PHP, onde ele é um sistema que desenvolve sistemas. Né? Então, a gente utiliza o Script Case, vocês veem aqui a quantidade de banco de dados aqui com a qual ele é compatível. Né? E ele é um sistema que ele permite a gente desenvolver sistemas, né? Desenvolver cadastros, coisas desse tipo. Vocês veem aqui a gente tem agenda, então, né? A gente tem aqui um grid aqui com um gráfico, né? Aqui é os componentes, né? Que a gente pode criar aqui para as nossas páginas. Então, olha só. Vamos ver aqui, ó, os exemplos dele aqui. Então a gente pode criar formulários, relatórios, gráficos, dashboards, né, faz sistemas feitos com script keys, rastreamento de entregas, CRMs, healthcare. Ele é bem bacana mesmo. Vamos ver aqui o valor de uma licença dele. Então deixa eu ver aqui o download. Será que ele dá para fazer? É interessante, olha só. Ele permite que comece a criar sistemas hoje mesmo, aumentando sua produtividade. É interessante, ele está aqui disponível para download. Vamos fazer download dele aqui para a gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar com a minha conta do Google. Então vamos dar bem rapidinho, pessoal, uma olhada nas licenças dele aqui, né? Então olha só, a gente tem aqui a licença profissional, então, né? E aqui custa R$ 1.000 praticamente, né? Mas para aquelas pessoas que desenvolvem muitos sistemas, esse tipo de coisa, então que desenvolve, entrega sistema, é uma opção interessantíssima porque ele permite o desenvolvimento rápido mesmo de sistemas, né? Micronegócio aqui, então vamos ver aqui qual é a diferença. Não, livre para licença exclusiva para pessoa física, né? Atualizações garantidas durante o período de assinatura, suporte ao uso instantâneo, ok? Aqui já para outras empresas aqui. Então aqui, vamos ver aqui. Ok, então, grandes empresas e governo, olha só, tem a versão Enterprise dele aqui. E aí, se a gente vier aqui então no download, vamos ver aqui se eu consigo fazer então com a minha conta do Google. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu acho que aqui não é interessante eu gastar muito tempo aqui, até porque é uma ferramenta comercial, né? Então, vamos trabalhar com outras coisas aí. E aí, pessoal, assim, até já fazendo uma preparação para vocês aí para nossa próxima aula, né, eu vou estar apresentando para vocês alguns frameworks PHP para vocês poderem acelerar o desenvolvimento de sistemas. Né? Então, muitas vezes, para desenvolver com esses frameworks é necessário vocês conhecerem um pouquinho de orientação a objeto, né? Vai facilitar bastante aí para vocês se vocês tiverem esse conhecimento. Então, o primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês é o Laravel, que é um dos que eu acho mais completos aí dentro do PHP. Então, o Laravel ele é bem interessante, ele tem uma parte de persistência de dados bem bacana, ele tem ele tem, né, um modo próprio de programar que é bem interessante. Então, assim, o Laravel ele é um framework bem legal, ele já está na versão 8. Então, se eu não me engano, quando eu usei o Laravel, ele estava na versão 3 ainda, algo 5.0, alguma coisa assim. Mas é um framework que ele é muito poderoso, com ele dá para fazer muita coisa e ele acelera o desenvolvimento. Ele tem uma maneira bem suave, bacana de desenvolver. Ele no início ele é um pouquinho trabalhoso, mas depois ele fica bem tranquilo de se desenvolver utilizando ele. Então vamos ver aqui, outro framework é o Code Igniter. Vamos ver como é que tá esse aqui que faz muito tempo também que eu não acesso ele. Então olha só, ele está aqui na última versão estável dele na 3.1. Então, ele em algum momento ele até chegou a ser cogitado, né, a desativação dele, né, a descontinuidade dele, mas aí pelo visto a própria comunidade pegou ele e resolveu dar
continuidade. É um framework que ele é bem mais simples de aprender do que o Laravel, por exemplo. Então ele é rápido de desenvolver, ele é fácil de desenvolver com ele. Ele é bem bacana mesmo. Ele é menos poderoso, mas ele tem quase todas as funcionalidades que a gente precisa, como envio de e-mails, acesso a banco de dados, um MVC, né, um Model View Controller, bem bacana. E deixa eu ver aqui, ele é bem simples mesmo de aprender. A gente consegue avançar com ele bem rápido aí no desenvolvimento de sistemas. Eu já fiz alguns sistemas com o CodeIgniter e eu posso falar assim que realmente foi muito rápido, muito bom, deu certo, sabe? E funciona legal. CodeIgniter e tem também o CakePHP. Vamos ver. E aí eu ainda vou mostrar para vocês mais um aqui antes da gente fechar o CakePHP aqui. Mais um ou dois, né? Então vamos ver aqui. Então olha só, a gente tem o CakePHP aqui também. Esse aqui eu nunca utilizei, mas ele é basicamente um framework que implementa um MVC, né? Um Model View Controller, para poder fazer o desenvolvimento das páginas. E eu conheço algumas pessoas que utilizam ele e gostam bastante. Outro framework que a gente tem é o Symfony. Então, olha só, eles falam aqui, né? É um framework de alta performance, né? Então, aqui o diferencial que o fabricante alega é isso, né? Que ele possui alta performance, que é uma queixa bem comum das pessoas que utilizam o PHP é essa, a respeito da lentidão, diz que o PHP é muito lento, por isso que utiliza Java. Então, assim, isso é um diferencial que faz toda a diferença. Um diferencial que faz toda a diferença é óbvio, né? Mas é um diferencial grande aí. E assim, pessoal, estou colocando todos esses frameworks para vocês, mas nenhum framework necessariamente é melhor que o outro. Um pode ser mais completo, pode ter um modelo, por exemplo, de atualização do banco de dados, que é bem legal, que eu vou estar mostrando para vocês na próxima aula, como por exemplo o Laravel. Ele tem um esquema de versionamento do banco de dados que é muito interessante. A gente vai criando versões do banco e vai adicionando. Assim a gente pode fazer a implantação do sistema completa. A gente não vai precisar ficar carregando script, SQL para poder fazer a criação de tabelas, nada disso. Então ele facilita bastante. E aí, por último, aqui um que eu me lembrei agora aqui é o... Vamos ver se ele ainda existe. Pronto, esse aqui que dizem que ele também é um framework de alta performance, né? Esse Falcon PHP. E aí como é que funciona ele? Ele é um framework onde as funcionalidades dele, né? Elas são através de DLLs. Então DLL é uma biblioteca, né? Que ela é compilada e ela fica guardada ali na pasta Windows System do nosso computador, né? E que ela tem uma execução, por ela ser compilada, ela tem uma execução acelerada aí. Então, olha só, vocês veem que até fala aqui, ó, a sua arquitetura inovativa faz o Falcon o framework PHP mais rápido, né, já criado. Então, você vê que o pessoal é audaz aqui, né? A audácia do pessoal, somos os mais rápidos. Então, assim, ele nunca cheguei a brincar com ele, mas ele é algo que nas experiências de vocês aí durante as férias é algo legal de você pegar um dia aí e fazer alguns testes nele. E por fim, pessoal, o framework que a gente tem aí que é o pai do PHP aí, o mais completo, né? Inclusive são eles que fazem a manutenção do PHP, é o Zend. Então o Zend ele é um framework que ele é bem completo, ele é bem pesado, ele é grande mesmo. A curva de aprendizado dele é um pouquinho elevada, né? Então ele é mais chatinho para aprender. Não sei se mudou muito de um tempo para cá, não estou lembrado muito. Então olha só aqui, ó, é agora Laminas Project. O Zend então agora é o Laminas Project. Vamos acessar aqui o Laminas Project para ver aqui. Então olha só, então é o framework PHP e componentes pronto para empresas, né? Então aqui eles estão dizendo que ele já é pronto para ser utilizado em empresas. Então é algo que depois vale a pena vocês conhecerem um pouquinho melhor. Agora, se eu puder falar para vocês assim, né, pela minha experiência profissional, os que eu mais gostei e os que eu mais recomendo
são o Laravel e o deu branco agora. e o vamos ver, e o CodeIgniter. Então, para quem quiser mais agilidade no desenvolvimento, para quem quiser já sair do outro lado de forma mais rápida, com certeza é o CodeIgniter. Mas quem quiser ficar com o framework durante mais tempo ali, né, então fazer um casamento mesmo, desenvolver um sistema que vai passar 2, 3 anos, 5 anos ali com pequenas manutenções, aí talvez então seja o Laravel o seu framework. Ok, pessoal? Então, passamos por muita coisa nessa aula hoje, né? Falamos aí a respeito de coisas prontas, né? Como o Joomla, como o WordPress, como o Drupal, né? Falamos também de uma ferramenta comercial e para desenvolvimento de sistemas e que é muito boa, que é o Script Case. E falamos aqui também a respeito de, sei lá, pelo menos 5 ou 6 frameworks em PHP aí. Se você entender que é necessário você desenvolver a sua solução, né, colocar a mão no código mesmo, desenvolver, né, é interessante que você passe por alguns desses frameworks. E aí vocês podem me perguntar, pô, mas professor, mas por que então que você já não começou com a gente logo nos frameworks PHP, ao invés de estar ensinando a gente aquele PHP básico, aí agora você vem e diz pra gente que não é que a gente não deve, né, não precisa até desenvolver no PHP raiz mesmo. Pessoal, na verdade vocês podem até desenvolver nesse PHP raiz, como eu expliquei para vocês, pode ser uma necessidade de negócio de vocês desenvolver a própria ferramenta de vocês, né? Mas assim, quando você adota um framework, se você utiliza esse framework corretamente, você vai encurtar muito o seu tempo de desenvolvimento, né? Você vai permitir a manutenibilidade do seu código a curto prazo e tem outras coisas, como por exemplo testes, bibliotecas de envio de e-mails, a própria persistência de dados. Então você fazer o versionamento do seu código-fonte, né? Você fazer o versionamento do código-fonte, não, perdão. Você fazer o versionamento do seu banco de dados, isso são coisas que hoje são muito importantes. Você conseguir fazer uma implantação mais enxuta do seu sistema, dependendo do local para onde você for levar ele. Então, assim, isso é um negócio que hoje é muito valorizado, ajuda e dá valor ao produto. Dá valor ao produto. Pessoal, então é isso. Agradeço aí a atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço.